temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti, seja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu creio em ti. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua provisão, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos descansar em ti a cada dia. Obrigada porque em ti não há falta, Senhor. Obrigada porque em ti não há doença, não há enfermidade, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós somos completos em ti. Não há o que temer, Senhor. Não há o que temer, Senhor, estando em ti. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, por essa noite. Nós declaramos, Espírito Santo, que tu és livre nessa noite para operar, Senhor. Conduz a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus. Que nós saiamos daqui, Senhor, ainda mais completos, porque cheios nós já estamos da tua presença, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, meus irmãos. Aleluia. Temer por quê, minha gente? Né? Se nós estamos guardados por quem nunca perdeu uma batalha. Amém? A igreja pode sentar. Não, tá bom, tá ótimo. E foi bem pertinente essa canção nessa noite. Eu amanhã estarei para receber o resultado de 3 exames, que eu não consegui abrir durante a semana, porque o portal só estava dando erro. Eu digo, olha, eu vou descansar no Senhor, e independente eu irei glorificar o meu Pai. E eu tenho certeza que amanhã, quando o médico abrir aquele diagnóstico lá, ele vai se espantar. E eu vou dizer que eu tenho um Deus que tem cuidado de mim todos os dias, amém? E eu quero dizer que Deus tem cuidado de você todos os dias, amém, irmãos? Então, para que temer, não é mesmo? Aleluia, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite. Fui convidada pelo pastor para trazer, né, um tema muito bacana, que eu gosto muito, e que inclusive eu participei de uma aula inaugural com a mamãe Maísa aqui, né, sobre a autoridade do crente. Amém? Eu não trouxe nenhum recurso visual, mas dizem que eu sempre ministro como se fosse para crianças. É? Mas vamos lá, gente. Então, eu recebi essa missão do nosso pastor para que a gente falasse sobre essa autoridade. Que autoridade é essa? E que bom que a gente precisa realmente ouvir novamente as mesmas coisas, né? Porque a cada dia a gente aprende mais um pouco, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém, irmãos? Então eu não me canso de ouvir essas verdades, eu não me canso de ouvir essa palavra. Então nós vamos ouvir, quem já ouviu, vai ouvir novamente sobre a autoridade do crente. Amém? Eu quero te dizer que você tem autoridade, não sei se você sabe disso. Você tem autoridade que foi delegada por Deus. Olha só. Por Deus. Mas às vezes eu fico pensando o seguinte, é claro que
convivo também com outras pessoas de outras denominações, claro. E muitas vezes, às vezes algumas falas, depois que a gente ouve essa palavra, né, revelada, que ela está impregnada na gente, quando a gente vê qualquer palavra que destoa, parece que dá dá um incômodo, dá um desconforto. Mas ainda é muito comum a gente ver muitas pessoas no corpo de Cristo ainda tendo mais consciência de quem elas eram sem Cristo do que quanto ela é hoje em Cristo. Porque assim, a forma como eu me percebo vai determinar como eu me movo em fé. Amém? É por isso que muita gente ainda anda na prova. Mas a gente sabe que Cristo já venceu. Amém? Tem frases ainda que eu escuto assim, eu sou pobre, cego e nu, como se fosse uma palavra que trouxesse humildade, né? A questão da humildade. Mas quem aqui sabe que quem é pobre, cego e nu é o diabo? Amém? Eu não sou pobre. Meu Cristo disse que ele mesmo sendo rico, ele se fez pobre para que nele eu enriquecesse. Então eu não posso dizer o contrário. Porque se eu falo o contrário, no mínimo eu estou questionando o caráter de Deus. No mínimo. Porque se ele falou, é verdade. Amém? Então eu não tenho mais que declarar que hoje eu, estando em Cristo, eu sou pobre, nem tão pouco cego. Pior ainda, nu. Está repreendido. Nós somos supridos, né? E nós cantamos aqui, né? O nosso Jeová Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Então, nós não podemos esquecer, a cada dia que a gente levanta, que a gente respira, quem nós somos em Cristo. Por mais que a gente ouça, a gente precisa realmente, a cada dia, quando a gente levanta da nossa cama, que a gente sabe que vem um dia pela frente, um dia abençoado por Deus, amém? Um dia que foi criado para te abençoar, não é para você levantar, cansar e dizer, eita, mais um dia. É um dia que Deus fez, mais uma oportunidade para você demonstrar o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, a gente não pode declarar menos daquilo que está na palavra. Então, você não é pobre, cego e nu. Você não é o bichinho de Jacó. Quem já ouviu isso? Eu sou o bichinho de Jacó. Eu sou o caco que rapou Jó. O caco que rapou Jó. O Jó, não é porque diz que o Jó coçava as suas feridas com cacos, né, de telha. Eu sou o caco que rapou Jó, olha só. Ainda tem gente que diz assim, eu estou lutando ainda para chegar no céu. Cristo já morreu. Por mim e por você. Não precisa você lutar para chegar no céu. Você só precisa receber dele. Amém? E quando eu ouço isso do corpo de Cristo, eu disse, meu Deus do céu. Gente, eu estou lutando todos os dias, né? Porque eu não sei, vai que no dia, eu disse, se a salvação é pela fé, se ela não crê, ela realmente não vai não. Porque a salvação é pela fé, não é pelas obras. Mas ela está lutando, porque ela um dia quer chegar lá no céu. Não vai. Porque não adianta lutar. Ela precisa crer que Cristo veio, morreu e ressuscitou. E estando em Cristo, Deus nos tornou, né, merecedores dessa glória. E quem sabe que a gente já vive essa glória aqui na terra? Amém? A nossa vida eterna, ela começou já aqui. Então, que bom por essa palavra. Eu sou muito feliz por essa palavra. Né? De ouvir essa palavra. Eu dentro de mim já fico assim, eu não. Eu digo, Senhor, eu não quero pecar, mas eu não, Senhor, eu não, né? Nós somos pecadores, eu digo, eu não, Senhor, eu não.
Eu fui justificado, né? Pelo sangue de Jesus. Então, quando a gente está impregnado dessa palavra, algumas coisas já causam desconforto na gente. E aí eu quero te dizer que você é muito mais do que aquilo que você pensa, muitas vezes. Você é muito mais além daquilo que você pensa. E é por isso que eu digo, olha, a forma como você se percebe, ela vai ditar como você se comporta em fé. Então, se você tem uma visão sobre você, né, como um coitadinho, né, como uma pessoa que é vítima, você vai se comportar dessa forma em fé. Você vai perder a sua salvação? Não, mas vai deixar de desfrutar muitas coisas que Deus já conquistou por nós. Então, a gente precisa se posicionar em fé. E eu quero te dizer que Deus já te deu a autoridade sobre todas as coisas. E aí a gente vai entrar nesse tema de autoridade. E eu quero trazer uma definição aqui para vocês sobre autoridade. Lá do dicionário Vine. Autoridade no antigo grego é exousia, que significa o seguinte, olha só. Permissão ou a liberdade de fazer o que se quiser. A capacidade ou o poder que se foi investido. Ou o poder de reger ou governar. O poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. É pouco? Não, né? Eu quero pegar um pedacinho aqui, eu até grifei aqui, disse assim, ó. Poder, além de toda essa definição, tem um pedacinho que chamou minha atenção aqui, que poder também pode ser poder que se foi investido. Deus investiu em você. Amém? Deus é especialista em investir na minha vida e na sua vida. Deus é aquele, o mais interessado em ver o nosso crescimento no reino dos céus. Amém, irmãos? Eu lembro que na época da faculdade, quem sabe aqui que para que eu possa exercer a psicologia, eu tenho que cursar uma graduação. E depois que eu cursar, eu tenho que me submeter a um conselho regional que vai me dar uma carteirinha que me autoriza a clinicar. Se eu não pagar essa carteirinha e não me vincular ao conselho, eu não posso clinicar. Eu não posso atuar como psicóloga. Então, esse conselho, ele vai me dar uma autorização. Hoje eu sou empossada de autoridade para exercer a psicologia. Só que antes de eu chegar nesse período de autoridade, teve que haver um investimento. No meu caso, foi investimento na educação. Eu tive que passar por uma fase de preparação. É por isso que eu amo o slogan do Rema, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Amém? Tempo de preparação não é tempo perdido. E aí, falar sobre o poder que se emprega. Para eu iniciar uma graduação, vamos trazer aqui para o contexto em que eu vivi. Uma faculdade, uma instituição particular. Ok? Para que eu possa estudar numa instituição particular, o que é que primeiro vai ter que me dar o poder de ingressar lá? Ter o recurso financeiro. Se eu não tiver o recurso financeiro, eu não tenho como ingressar nessa instituição particular. Claro que hoje, a não ser que eu entre em alguns programas, né, do governo, como FIES, enfim, mas trazendo para essa questão financeira. E aí, gente, durante o meu período de graduação, eu trabalhava em uma instituição de varejo, lá na praia, lá na avenida, na praia, inclusive na época em que eu fiz o Rema, 2006, 2007, eu trabalhava nesse local, eu saía de lá da praia, da Avenida da Paz, e ia até o Farol a pé. Então não é desculpa para ninguém não fazer o Rema, tá, gente? Então eu ia a pé, feliz da vida,
porque eu tinha descoberto que eu não era mais pecadora. Então eu saía de lá, da praia, subia ali, feliz da vida, aquela ladeira do martírio, para chegar no farol, porque eu tinha descoberto que eu não era mais pecadora. Então a felicidade era muito grande. E eu comecei a minha faculdade ainda trabalhando nesse lugar. Só que chegou um tempo que eu não consegui mais conciliar. Carol hoje está fazendo medicina e ela sabe que é puxado. A gente tem que abrir mão, às vezes, de algumas questões da rotina, senão a gente não dá conta. E aí eu comecei a não ter mais como dar conta. E eu tive que abrir mão do meu emprego, mesmo sem saber como era que eu ia pagar. Isso eu estava no 2º período. Porque na minha cabeça, naquela época, o que poderia me fazer crescer seria a educação. Eu digo profissionalmente. E aí eu fiquei. Teve a rescisão, consegui pagar algumas coisas, adiantar. Só que chegou um tempo que foi findando o recurso. E aí quando chegou no 3º período, eu já não tinha mais nada correndo para os financiamentos. E aí uma colega minha, uma mulher, que eu tenho ela no meu coração até hoje, com 68 anos, ela ingressou também junto comigo para fazer o curso de psicologia. E aí, ela ficou muito próxima a mim, porque eu era mais velha e ela também, e o resto era meninas, então ficaram mais afastadas de mim. E aí, o que acontece? Ela disse, olha, Alexandra, eu vou fazer uma coisa para você, como se você fosse uma filha para mim. Olha o investimento onde começou. Alguém investiu para que um dia eu pudesse ter a autoridade para exercer algo lá na frente. Tá? Eu vou chegar depois aqui em Cristo, em Jesus. Então, eu relutei, eu disse, não, eu não quero que você faça isso por mim. Até porque eu tinha muito receio que os filhos pensassem que eu estava próximo a ela para poder me aproveitar de um recurso financeiro. E eu disse, não, eu não quero isso. Ela disse, não, eu quero investir, mas vamos fazer assim, quando você terminar, você me paga. Eu disse, então desse jeito está certo. Gente, e na primeira vez que ela disse, olha, o dinheiro da faculdade já está lá na sua conta, que é o semestre. Ela tinha depositado o semestre inteiro. Pá. E aí eu me espantei com aquela questão e peguei e paguei a faculdade inteira. E assim passou. Gente, quando foi no 7º período, ela adoeceu. Ela ficou muito doente, foi para a UTI. Então, assim, durante esses outros semestres, a gente se aproximou muito. Eu ia para a casa dela, eu viajava. E durante esse período da internação dela na UTI, ela disse o seguinte para a família, olha o que é a autoridade. Ela disse, cuidem da Alexandra. E os filhos vieram até a mim e disseram, olha, a mamãe falou que está te ajudando. Eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, não precisa. Não precisa, aí pode deixar para lá, ela não está devendo nada, deixe para lá, não quero saber, não. E, infelizmente, essa pessoa veio a óbito. Ela faleceu. Eu estava no 7º período. E aí, no dia do velório dessa pessoa, algo me inquietou, porque eu tinha feito uma promessa para ela. Eu disse que o quê? Que eu iria devolver. E quando eu ia saindo do velório, eu voltei, me inquietou, eu voltei, sentei com a filha dela e disse, me diga para quem que eu vou devolver o dinheiro quando eu me formar. Aí ela disse assim para mim, devolva para ela, lembrando dela quando você se formar. E fui embora. Aliviei. Quando iniciou o 8º período, a filha dela me ligou. E disse, Alexandra, eu não esqueci de você. Me passe o número da sua conta. Essa filha recebeu uma ordem de uma mãe que não estava mais ali. Mas, por conta daquela autoridade que a mãe exercia sobre aquela filha, ela executou um pedido que foi da mãe.
E eu me lembro que eu disse, não, pelo amor de Deus, não precisa, não. Olha, pode deixar, de forma nenhuma. E ela disse o seguinte, Alexandra, entenda uma coisa. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é dela. Esse dinheiro é dela. Me dê o número da conta. E eu passei o número da conta. E ela depositou o semestre todinho. E eu paguei. Passou o semestre, eu estudei. Quando chegou no 8º semestre, iniciozinho. E eu, meu Deus, e agora? Senhor da glória, como vai ser, Senhor? 8º e 9º período, ninguém tem a obrigação de me ajudar, não é mesmo? E essa filha liga novamente. Eu não esqueci de você. 6 meses depois. Me passe o número da conta. Aí eu, não precisa, elas me passe o número da conta, senão eu vou lá na instituição. E eu passei o número da conta. E ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, ainda faltam mais 2 semestres, não é para você terminar a faculdade? Eu disse, é. Vamos fazer o seguinte, nem para eu esquecer, nem para você ficar esperando, eu vou depositar o resto da faculdade todinho para você. E ela depositou o restante da faculdade. Houve um investimento sobre a minha vida de uma mulher que semeou antes de partir. E por conta da autoridade dessa mãe, uma família que não tinha nenhum compromisso comigo, executou uma ordem dessa mãe até o fim. E foi por causa desse investimento que hoje eu posso ajudar vidas, imbuída de uma autoridade que hoje me foi concedida, por conta que alguém investiu. Onde eu quero chegar, eu quero te dizer que Deus investiu na sua vida. Deus investe na sua vida. Deus acredita em você. Até naqueles dias em que você está tão murchinho, que você acha que não vai dar certo. Deus diz, eu acredito. Eu acredito. Você já tem autoridade. Eu já te dei autoridade. Amém, irmãos? Eu me emociono porque não tem como falar sobre isso e não me emocionar. E durante a minha graduação sempre foi isso. Minha pós-graduação, Deus levantou outra pessoa. E disse, eu vou pagar. Aí eu, tá certo. Agora a gente tem que aprender a receber, minha gente. Né? A gente tem que aprender a receber as coisas, porque é o Senhor. E para findar esse testemunho aqui, gente, quando eu descobri a primeira vez lá o processo do câncer, eu estava no 9º período da faculdade. O dinheiro que essa mãe investiu em mim, ele também me ajudou no processo do tratamento. E eu passei o 9º e o 10º período em tratamento. E eu me formei com a minha turma. Não atrasei nada, nem financeiramente e nem os meus estudos. Por quê? Favor de Deus. E é como a mamãe diz, acesso. Ainda fui até, como é que chama? A oradora, né? Ainda fui a oradora da turma, gente. Então, eu dou honra ao Senhor, porque Ele investiu em mim. Até quando o diagnóstico dizia, vai morrer. Deus, não, eu estou investindo. Vai morrer. O Senhor disse, não, vou investir. Olha, imunidade está baixa, tem que ficar em casa. Doutor, eu vou estudar. Vai estudar em casa, né? Não. Tomava quimioterapia, depois que eu conseguia levantar, depois de 13 dias, eu pegava o ônibus e ia para a faculdade.
Segurava no braço do meu filho aqui, bora aí, ó. Aqui, ó, de ônibus. Não conseguia nem sentar, porque até o negócio que passava aqui eu ficava enjoada. E ia para a faculdade. Não entendia nada, que não entrava nada na cabeça. Professor, todo mundo faz trabalho em grupo. E eu no grupo. Favor. Favor de Deus. Fui para a igreja na época, lá onde eu congregava, eu disse, minha gente, sem a ajuda de vocês eu não consigo. Associação. Com pessoas certas. Não consigo sem vocês. Eu não consigo ler. Quando eu olho, a vontade de vomitar vem na hora. As irmãs, a gente vai ler para você. Fizeram fila de quem ia ler. O povo tomava banho, mas não botava perfume, porque eu não podia sentir nada. E ia lá. Fizeram lá, montaram o cronograma, o pessoal ia ler lá. Um monte de linguagem que ninguém entendia nada de psicologia. Eu aqui, ó, de olhinho fechado, grifa aí. Grifa, grifa, grifa. A outra ia para digitar o trabalho. Pronto. Me formei. O Senhor investiu. Amém? E eu já tinha uma palavra dentro de mim. Eu já tinha o rema dentro de mim. Então, quando Deus me chamou para fazer essa escola, eu só tinha 2 anos de convertida. Hoje eu estou com 22 anos. Eu era um neófito. Quando o Senhor, eu nem sabia que existia verbo da vida. Escola do Rema, muito menos. Sabe quando foi que eu recebi? Num evento que teve do R.R. Soares, lá na praia. Do R.R. Soares. Um panfletinho que chegou para mim, na minha mão. Fui ver o R.R. Soares. Panfletinho, Rema. Tá, vou botar dentro da Bíblia. Um dia eu em casa, chorando por causa do que estava passando comigo. Aí eu, Rema, Senhor, estou precisando de uma nova visão, de um novo foco. Pronto. Vai aqui, é aqui, eu vou lá. E o Senhor me levou lá para o verbo lá, Farol, para uma aula demonstrativa. Olha o poder da aula demonstrativa. Agora a pessoa tinha saído do mundão, dos trio elétricos, das bandas, 2 anos só, ainda usava sainha curta. Sentei lá na igreja, olha, com a saia aqui. Aí dizem, tem que usar saia abaixo do joelho, eu não tinha. Aí eu lá, eu disse, meu Deus, a saia abaixo do joelho, eu não tenho nenhuma. E agora? Vou não fazer. Aí cheguei na época, irmã Ivone. Oi, irmã, como é esse negócio da saia? Mas, irmãos, ela me falou com um amor tão grande. Ela saiu do cantinho dela e sentou. Olha, por conta disso, quando a gente senta, tem um ministro, como a mama falou aqui, né? Passando as regras. Às vezes parece que a pessoa se contorce, não quer mudar de roupa, né? Quando a gente senta, tem um ministro na frente, a saia levanta. Então é melhor que ela esteja abaixo do joelho, porque vai cobrir. Você está sendo preparada, tal. Eu disse, tá bom, eu vou fazer. E consegui uma saia. Era essa saia, um tempo só. Era ela. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que essa preparação, ela me ajudou. Ela trouxe para mim uma consciência de autoridade de quem eu tinha em Cristo. E de quem eu era em Cristo. Que me ajudou e que me ajuda até hoje a vencer tudo aquilo que eu enfrento no meu dia a dia. É essa consciência. Sempre que eu passava por uma adversidade, eu agradecia ao Senhor. Eu digo, meu Deus, obrigada, porque Tu me deu base. Porque o Senhor me deu estrutura, porque o Senhor me deu base. Porque eu acho que eu não estaria mais não. Caía, ralava, depois levantava de novo. Digo, não.
Porque o Senhor nos deu autoridade. Amém? Autoridade é um poder delegado. O Senhor delegou a você. O poder é Ele. É dele. Mas Ele deu a você. Amém? Eu quero que abra aí a Bíblia em Gênesis 1, do 26 ao 28. Vamos abrir todos? Quero ler com vocês. Gênesis 1. Do 26 ao 28. Eu até li essa passagem quando eu ministrei aqui na aula inaugural. Diz assim. Isso lá na criação, tá, gente? Olha o investimento que Deus fez em nós. Vamos lá para a criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejem pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, e repete novamente, do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam. Gente, eu até tinha ministrado, né? Sobre todos os dias que Deus criou cada coisa. E quando Ele chega, né? E cria o homem, o Senhor investe tempo na criação do homem. Porque não foi só declarar, e haja luz e houve luz. Né? E haja animais. O Senhor investiu tempo, investiu trabalho para fazer você. Olha só, ele fez a criação e deu a você a autoridade para dominá-la. Imagina Deus olhando tudo que Ele fez, né? E esse que ficou bom. Pensando Deus se mostrando, né, para Ele mesmo. Né? E esse que ficou bom. Esse que ficou foi muito bom. E como Ele não pode dizer, ai meu Deus, acho que Ele diz, ai eu mesmo. Né? Eu sou. Porque além de fazer, Ele viu que Ele fez foi bem. Estava bom o que Ele fez, e estava muito bom. Fui eu que fiz. Mas quem vai dominar é você. Olha o nível de intimidade. Vem cá, Adão, eu criei, ó. Inclusive você. Eu criei, mas você que vai cuidar aqui, ó. Domine, sujeite a terra. É você. É você. Foi a você que eu deleguei o poder. Sujeitar, em hebraico, kabash significa subjugar, dominar, forçar, manter dominado. E dominar, em hebraico, hadar significa governar, ter domínio, dominar, submeter. Aleluia. Vamos lá para Salmos 15, 16. Amém? Deus é bom? Eita glória. Salmos 115, perdão, irmãos. Eu disse 15, não foi? Salmos 115, 16. Diz assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Foi a você que Ele deu.
Olha, Adão, eu vou seguir dominando aqui no reino espiritual, mas no natural é você que vai dominar. Karina, é você que vai dominar. É você que tem o poder de transformar. Em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou e deu ao homem para governar em submissão. Deus criou todas as coisas. Amém? Mas quem aqui sabe que uma das piores coisas é você conviver com gente invejosa? É ou não é? Satanás tem inveja de você. Satanás tem inveja de mim. Porque um dia ele quis ser a imagem e semelhança de Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono do Senhor. Para isso, ele usou de artimanha, foi até Eva. Vou só recapitular, porque todo mundo está, né? Até as crianças lá, de novo, tia, isso. Eu já sei, tia, essa história. Diga, aproveite e conte para mim, vamos lá, né? Porque tem que incutir na cabeça, não pode sair não. Adão desobedece, perde essa autoridade, todo esse privilégio que o Senhor concedeu para ele, que não foi pouca coisa. Por causa de uma concupiscência que ele nem necessitava. Que grandeza, gente. Deus criou todas as coisas e deu para ele. Olha, domine, você tem tudo. Tem tudo aqui, tudo para você. Tudo. Vou colocar você aqui no jardim, olha, do que você quiser comer aqui. Olha que coisa linda, né? Ele disse que estava tudo bom. Olha que céu bonito que eu criei. Olha a lua, olha o sol. Olha as frutas, né? Olha o pé de jaca. Come a jaca, mas tira o caroço. Né? Mas o homem deu. E ele perde essa autoridade. Ele perde essa intimidade. E você sabia que aquele a quem a gente obedece é aquele a quem a gente serve? Então, nessa atitude de desobediência, o homem perde essa autoridade e passa a obedecer à voz de Satanás. E aí, lá atrás, porque hoje todo mundo já recuperou em Cristo, amém? A autoridade delegada. Mas lá atrás o homem perde essa autoridade. Todo esse privilégio. E quando eu digo assim, gente, tem coisa pior do que conviver com gente invejosa, porque Satanás é invejoso, né? Porque ele queria ser a imagem e semelhança de Deus, mas Deus fez você. Foi a mim e foi a você. Como eu disse, ele foi por usurpação, ele queria colocar, né, o trono, queria criar um trono dele. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Queria usurpar, mas ele disse não. Eu fiz, nós fizemos aqui. Eu fiz um semelhante a mim. Alguém já conviveu com gente assim que não suporta ver você crescer, que não suporta lhe ver com algumas coisas, e às vezes quer lhe depreciar, quer desconsiderar aquilo que você faz, desconsiderar aquilo que você conquistou. E às vezes, se você não está firmado nessa palavra, você ainda começa, né? Eita, não é mesmo? E não é que é? Será que eu estou fazendo certo? Será que é verdade? E daqui a pouco você lança a mão daquilo que te foi delegado, e o diabo diz, consegui. Isso é que é ruim, dar ouvido a quem é invejoso. A mesma coisa
é você conviver com quem é insubordinado. Satanás queria criar o trono dele acima. Ele se rebelou. Quem aqui tem empresa ou trabalha em uma empresa em que você está subordinado a uma autoridade? Que tem uma hierarquia. A gente precisa ter consciência dessa autoridade e exercer essa autoridade. Porque quando a gente não exerce a autoridade, os insubordinados tendem a se organizar para tirar você daquela posição. Foi isso que Satanás fez com o próprio Adão. A gente trazendo para uma analogia natural, isso é muito, muito comum acontecer no ambiente corporativo. Quando você tem um líder que é muito frouxo, eu digo frouxo assim, na autoridade, né, que não sabe lidar com a autoridade. Eu não estou falando de prepotência, tá, gente? Eu digo de falar da autoridade, de saber qual é a sua posição. E ele que é muito frouxo na autoridade, ele lida com insubordinados, pode ter certeza que ele não dura por muito tempo naquele lugar. Porque eles se levantam e tiram. Tudo que acontece, não sei se para vocês, mas para mim, tudo que acontece no ambiente natural, eu consigo trazer uma referência espiritual. Porque para mim o ambiente espiritual ele é tão real quanto esse natural. Então eu sempre consigo fazer essa analogia, né, da rebelião. É por isso que o Senhor diz, se sujeite, né, aos vossos líderes, né? Obedeça aos líderes, sirva como se fosse ao Senhor. Eu hoje tenho no meu trabalho uma gestão que é muito horizontal. Existem gestões que são verticais, né, que é aquele o que manda e você executa. E também hoje tem muitas gestões que o pessoal tem buscado, que são gestões horizontais, ou seja, onde aquele delega uma autoridade para você, confia em você e espera que você execute aquilo que ele lhe ordenou. E aí ele, eu dei para você a missão, exerça, você está imbuído da autoridade que eu lhe concedi. Eu não sei para vocês, mas para mim, quando chegou essa nova gestão, me deu um desconforto, porque para mim está debaixo de uma autoridade que me conduz para onde eu deva ir, para mim é segurança e conforto. Eu fico extremamente confortável quando eu estou debaixo de uma autoridade que diz assim, faça isso, eu vou lá e faço. Faça aquilo, eu vou lá e faço. Mas quando chega uma autoridade que é horizontal, que ela diz, eu dei para você a autoridade. Você não sabe o que é que tem que fazer? Faça. E agora? Para aqueles que têm responsabilidade com a autoridade que lhe foi delegada, você vai tratar com mais responsabilidade ainda, por conta da confiança que aquela autoridade delegou a você. Mas o insubordinado, eu vou bater ponto para quê? Eu vou chegar cedo para quê? Eu vou sair a hora que eu quiser. Ele não liga mesmo. Ele nem observa. Nem todo mundo ainda está capacitado para lidar com uma autoridade delegada. Ainda tem muita gente que precisa ser tratado para conseguir administrar uma autoridade sobre a sua vida e delegada sobre você. Mas eu me sinto cobrada por mim mesma. Eu não sei se vocês se sentiriam dessa forma, mas eu me sinto cobrada de mim mesma. Eu tenho que dar o resultado e executar aquilo que eu sei que é minha obrigação, porque eu sei que alguém confiou em mim e confia que eu vou exercer de acordo com o que me foi orientado. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de ser chamada a atenção. Não suporto.
Ainda mais por aquilo que eu sei o que eu tenho que fazer. Tem coisa pior do que você ser chamado por aquilo que você sabe que deveria ter feito. Amém, irmãos? Está tão silencioso. Aí vai chegando assim, né? Só tem condição de agir e executar ou receber uma delegação de autoridade aquele que tem a capacidade também de se submeter a um líder. Ou seja, esclarecendo aqui, eu só tenho condição realmente de viver uma liderança genuína quando eu primeiro aprender a me submeter a uma liderança. Quando eu aprender a me submeter a uma autoridade. Aleluia. Eu não tinha nada disso aqui não, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, vivendo em comunidade, o pastor Bruno é meu líder. Mas pode ser que em algum momento eu seja colocada numa posição de líder sobre a vida dele. E a gente possa estar em departamentos totalmente distintos. E quando eu subir aqui, eu preciso ter a consciência que eu preciso me submeter a ele. E quando eu estiver no outro departamento que ele chegar, ele precisa ter a consciência que precisa se submeter à autoridade que me foi delegada. E isso é uma das coisas que não é tão fácil a gente ver acontecendo. Mas que a gente precisa ter a consciência. Amém? Então não adianta só a gente falar, né? O Senhor nos deu autoridade. Glória a Deus, Ele nos deu autoridade. Mas viva essa autoridade. Se submeta à autoridade. Amém? E aqui já finalizando, porque a hora está dizendo para mim que está chegando. Eu quero te dizer que mesmo Adão tendo perdido, Jesus resgatou. Jesus veio e rasgou o escrito de dívida. Você não deve mais nada, está tudo pago. Está tudo pago, você não deve mais nada. E Satanás, que queria colocar o trono dele acima de Deus, ser a semelhança, Deus, Jesus, restaura em nós a nossa condição e nos faz assentar do lado de Deus. Olha, Satanás queria ir acima. Deus disse não, vai sentar aqui à minha direita, ó, porque nós estamos assentados com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus. Então, se nós estamos assentados com Cristo, o Senhor disse, não, seu lugar é aqui. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado através de Cristo, nos transporta para o reino do Filho do seu amor e nos faz assentar-se com Ele. Amém? Não sei se você acha pouco, mas para mim isso é maravilhoso. Nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo. E tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Receba esse direito. Ande em autoridade. Se submeta à autoridade. E sejamos abençoados na prática dessa palavra. Amém?
Glória a Deus. Tem alguém nos visitando nessa noite e que queira receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, que ouviu essa boa palavra, que entendeu que você não é mais pecador coisa nenhuma. Claro, se você estiver em Cristo Jesus. O Senhor nos dá esse poder, essa autoridade, né, de nos tornarmos justos através do seu sacrifício de cruz. Tem alguém? Alguém com alguma dor, que queira oração para cura? Alguém que queira oração para batismo no Espírito Santo? Amém. Se não há, que Deus continue abençoando vocês. Amém?